Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 10. Hoje o assunto é distribuição de água no método de irrigação localizada. A distribuição de água no solo vai depender do tipo de emissor que é utilizado. Os gotejadores, as mangueiras gotejadoras e os microtubos aplicam a água na forma de gota ou de um pequeno jato na superfície do solo em um determinado ponto, formando um bulbo molhado, também conhecido como bulbo úmido. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma mangueira gotejadora. O gotejador vai incidir sobre o solo, a gota vai incidir no solo em um ponto, e nesse ponto vai formar, com o tempo, o que nós chamamos de bulbo úmido ou bulbo molhado. Bom, aqui um outro exemplo, com vários emissores ligando uma cultura. Então, vai ocorrendo a formação do bulbo com o passar do tempo, que vai aumentando de tamanho e vindo muitas vezes a se encontrar. Esse é o bulbo úmido que é formado dentro do solo. Nas mangueiras exudantes, a água é distribuída em toda a sua superfície. Então, em vez de formar um ponto molhado, onde vai formar um bulbo, ele forma uma faixa molhada. Então, temos aqui a mangueira exudante. Com o passar do tempo, ela vai irrigando e formando uma faixa molhada. Temos uma vista lateral e uma vista superior da mangueira exudante. Primeira lateral, então a mangueira começa a transpirar e a água começa a penetrar no perfil do solo na forma de uma faixa. Olhando por cima, a gente vê a mangueira transpirando e a formação de uma faixa molhada. É um comportamento diferente da formação de um bulbo úmido. Nos difusores e nos microaspersores, a água é aplicada em vários pontos do solo de maneira simultânea. Isso nos proporciona um maior alcance na irrigação. Então vamos ver aqui um microaspersor. Então o alcance é maior, vários pontos no solo recebem água ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo de uma fruticultura sendo irrigada por microaspersão. Então, o microaspersor cobre uma área maior e essa água infiltra no perfil do solo. É o contrário do que ocorre num bulbo, que é uma irrigação pontual. Aqui uma fruticultura vista por cima e a formação da microaspersão cobrindo essa área um pouco maior, também vista por cima. De acordo com o espaçamento entre emissores, a irrigação pode ocorrer de duas formas distintas: a pontual ou a faixa contínua. Vamos ver aqui dois casos: irrigação pontual de cima e irrigação em faixa contínua é de baixo. Na pontual, os emissores são bem espaçados entre si. Na faixa contínua, os emissores são mais adensados. Então vamos ver como vai ser a diferença na formação do bulbo. Então no primeiro é mais espaçado, a irrigação é pontual para cada planta. E no de baixo, a irrigação, por seus emissores próximos um do outro, acaba fazendo a formação de uma faixa contínua molhada. Irrigação localizada subsuperficial, também chamada de Subsurface Drip Irrigation, ou SDI. Nesse tipo de sistema, os emissores e toda a linha lateral estão enterrados no solo a uma certa profundidade
e aplicam água diretamente na zona radicular da cultura. Os gotejadores, as mangueiras ou fitas, as mangueiras exudantes são os mais apropriados para se fazer a irrigação subsuperficial. O que eu ganho com ela? Eu tenho a redução de perdas por evaporação e a otimização da ingestão dos fertilizantes, que já vão direto ao ponto. O equipamento também fica menos exposto a eventuais acidentes. Temos que diferenciar irrigação subsuperficial de irrigação subterrânea. Irrigação subsuperficial é feita a poucos centímetros da superfície. Subterrânea já é algo mais profundo, é uma outra história. Tem a ver com controle de nível freático. É uma outra situação. Então, a irrigação subsuperficial ocorre a alguns centímetros da profundidade. De profundidade da superfície. Então, eu tenho aqui um exemplo da irrigação ocorrendo abaixo da superfície do solo, formando o bulbo e a água indo já diretamente à zona radicular. Para cada tipo de cultura, eu vou ter uma profundidade para instalar a linha lateral com os emissores. Então vai depender da profundidade do sistema radicular da cultura que eu estou irrigando. Hoje é muito usado isso em cana, irrigação subsuperficial em cana de açúcar. Para cada 2 fileiras de cana, eu tenho uma fileira de linha lateral enterrada, fazendo a irrigação subsuperficial. Bom, um problema que a irrigação subsuperficial enfrenta é a entrada de radículas, pequenas raízes que entram nos emissores e vai entupir o emissor com o tempo. As raízes tendem a entrar pelos emissores e acabar obstruindo a passagem de água. Então, para se evitar a entrada de radículas, tem-se usado algumas soluções. Uma delas é a aplicação de trifluoralina. Pizarro, em 96, recomenda uma dose de 0,20 a 0,25 centímetros cúbicos por emissor de trifluoralina, com uma frequência de injeção de 5 a 6 meses. Algumas marcas possuem uma pequena plaquinha de cobre no emissor, que tem a função de inibir a entrada das radículas dentro dos emissores. É um outro tipo de sistema. Temos aqui uma área irrigada, que é uma cultura da cenoura, no qual se foi feita a irrigação subsuperficial. Então a mangueira vai enterrada a uma certa profundidade e a irrigação é feita diretamente no sistema radicular da cultura. Aqui é a mesma coisa, você vê só na entrada do canteiro a mangueira aparecendo. Depois disso, ela vai por dentro do solo. A ideia é que se ocorra menos perdas de água por evaporação e possa se fazer com isso uma economia na aplicação de água. Aqui, ao mesmo caso, irrigação subsuperficial, aqui na cultura do milho. Então, a mangueira enterrada a alguns centímetros de profundidade, já com a água indo diretamente ao sistema radicular. Isso otimiza também a aplicação de fertilizantes na água de irrigação, que é chamado de fertirrigação. Então tem aqui, mostrando a profundidade que a mangueira se encontra e se procedendo a irrigação. Muito obrigado.